Fala galera do mundo das lutas, mais uma edição do podcast MMA Ganhador no ar. Você que tá aí de quarentena, tá em casa, eu espero que você esteja de quarentena, esteja quietinho aí no seu canto, a não ser, é claro, que você tenha que sair por conta de trabalho ou alguma necessidade extraordinária. Caso contrário, se você estiver em casa, estiver aí entediado, procurando o que fazer, vem com a gente, vamos ouvir o melhor do mundo das lutas no podcast MMA Ganhador. Nessa semana a gente tem convidada especial, mas antes eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Então não vacila, porque toda semana a gente está aqui com um convidado especial para falar sobre o melhor do mundo das lutas. Então vamos nessa! Galera do mundo das lutas, a convidada especial dessa semana, que a gente tem muito assunto interessante para debater aqui no podcast MMA Ganhador, é a Beatriz Galevi, a Bia Galevi. A galera que ainda não conhece ou que já conhece, ela é a dona do Olhar da Luta, canal no YouTube, está trabalhando junto com a gente aí para promover cada vez mais o MMA na internet. Bia, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao podcast MMA Ganhador. Fala, Coutinho, tudo bem? Eu que agradeço. Fala, galera, tudo bom? Agradeço demais o convite, de verdade. Estou muito feliz pela participação aí. Vamos debater, tem muita coisa para falar hoje, hein? Exatamente, Bia. Então, para começar, a gente vai falar ao longo do programa sobre o seu canal, para a galera conhecer melhor. Mas, para começar, eu queria falar sobre alguns assuntos, né, que estão aí agitando o mundo das lutas. A gente sabe que é um momento complicado por conta da pandemia global do coronavírus. Aliás, a pergunta que eu faço a todos os lutadores que eu tenho entrevistado, vou fazer pra você também. Tá tudo bem por aí? Tá recluso em casa? Já tá quietinha ou ainda tá tendo que sair por conta de trabalho? Então, tô tendo que sair por conta de trabalho, tá bem difícil, saindo com medo, ainda pegando transporte público, não tá fácil, mas pra galera aí que pode ficar em casa, por favor, gente, fiquem em casa, que é o melhor a se fazer nesse momento, né? Exatamente. Quem não tem escolha, né, fazer o quê? Só tomar os cuidados já tá de bom tamanho. Mas quem puder que fique em casa. Vamos entreter a galera que está em casa, né, Bia? Para começar, eu queria te perguntar... Com certeza. Queria te perguntar qual que é o seu palpite em relação ao UFC 249. A gente sabe que por conta dessa pandemia, o UFC já cancelou 3 eventos, né? Cancelou o UFC Londres, o UFC Columbus e o UFC Portland. E o evento seguinte é o UFC 249, que até o momento está programado para o dia 18 de abril. Na sua opinião, o Dana White ele tem dado diversas entrevistas, tem falado bravamente, reforçando que vai acontecer o evento. A questão é o lugar, a gente já sabe aí que Nova York, a Comissão de Nova York já vetou a realização no Barclays Center, que é onde estava previsto para acontecer o evento. A gente sabe que a Comissão de Nevada, em Las Vegas, também já proibiu os esportes até o dia 25 de março, quando vai ter uma nova audiência. Enfim, qual é o seu palpite? Você acha que realmente o Dana White vai encontrar uma solução, vai vencer essa queda de braço e conseguir fazer de alguma forma, sabe Deus como, acontecer o UFC 249? Ou você acha que em algum momento ele vai acabar tendo que ceder e é realmente difícil de solucionar esse problema a essa altura, com tudo que está acontecendo? Cara, eu tô vendo que ele tá bem resistente aí, né, a cancelar os eventos. Até o UFC Londres ele tentou a todo custo manter aí, que foi o primeiro a ser cancelado. Eu acho que não tem como, 18 de abril aí tá logo menos, né? Faltam menos de 3 semanas aí pra esse evento acontecer. Ele falou até do Apex e tudo que podia rolar lá, só que eu acho que é um risco muito grande. Você tem que tirar os atletas de cada lugar onde eles estejam, né? A Jéssica tá aqui no Brasil e tudo mais, eu tenho que passar por aeroporto, passar por países diferentes. Eu acho que é muito arriscado, muito perigoso com relação à contaminação, né? Hoje a gente viu aí o primeiro caso do atleta de MMA, que é um italiano, né, Christian Binda, que foi internado e tudo com coronavírus. Tudo bem que ele já não tá mais ativo, né, hoje ele é treinador e tudo mais, mas o cara tem 42 anos e precisou ficar até na UTI. Então eu acho que é um caso muito além do esporte. Eu acho que realmente o Khabib tinha até falado, não, a gente vai em qualquer lugar, essa luta tem que acontecer e tudo mais. Eles estão tentando manter essa luta em pé, só que eu acho que para 18 de abril eu arrisco dizer aqui que é impossível, né, com os casos de coronavírus que estão rolando no mundo inteiro, uma pandemia mundial, não é um caso aqui, outro ali. Eu acho que não tem como. Vou arriscar dizer aqui que ele vai ter que ceder mesmo, porque não tem como mesmo.
Eu honestamente espero que ele ceda, porque não tem cabimento nenhum. E acho que a questão... Ele deu até uma entrevista, ele deu várias entrevistas, né, desde ontem, mas a TSN do Canadá, ele deu uma entrevista onde que ele parecia que era mais uma questão de honra, né, meio que desafiando, você vai apostar contra mim, vai apostar que eu não consigo fazer esse evento, tem certeza e tudo mais, parecendo como se fosse uma questão de honra, sendo que a questão nunca foi em momento nenhum a criatividade e o talento que ele e o UFC tem para solucionar problemas, né, o UFC toda hora tem que solucionar problema, luta que cai, eventos em determinados lugares que muda de uma hora para outra, enfim, a gente já viu diversos exemplos do quanto eles são capazes de solucionar problemas, mas eu acho que a questão não é nem a criatividade, a questão é a consciência do que está acontecendo, né? A próxima pergunta que eu vou te fazer, a gente só deve enxergar essas atitudes e essas declarações do Dana como imprudência de certa forma, ou você consegue entender talvez que tem um pouco de heroísmo aí, né, do fã de MMA que vê o promotor lá fazendo, não, a gente vai fazer isso pelos fãs, a luta tem que acontecer e tudo mais. Você consegue enxergar esses dois lados, ou você acha que não é a hora para ser herói, né? Eu acho que essa resistência dele tá sendo até mal vista, né? Por muita gente que gosta de MMA, que tá assistindo o esporte e tudo bem que a galera gosta de ver os eventos e tudo mais, só que é um caso maior, né? Ele até falou, vamos estar de volta antes de qualquer outro esporte. Eu não vejo assim, porque não tem como. As pessoas têm que sair dos lugares onde elas estão, tem movimentação. Ele até falou que vai fazer de tudo para a saúde dos atletas se manter em alto nível e tudo, xingou a mídia, né? Foi desrespeitoso, falou que não vai demitir ninguém, que todo mundo vai fazer 3 lutas esse ano. Eu acho que ele tá muito além, assim, eu acho que ele tá pensando em coisas que para hoje, para o cenário que a gente tá vendo no mundo inteiro, é algo impossível de acontecer. Então, eu não vejo ele como um herói, eu vejo ele mais como alguém que tá muito resistente à situação, que talvez não tenha caído a ficha dele, ou que ele está sendo imprudente de tirar cada atleta do seu país, expor as pessoas ao risco de obter o coronavírus e tudo mais, que é algo que está matando no mundo inteiro. Então eu vejo ele muito como alguém imprudente, assim, principalmente por ser líder, né, por um exemplo, põe, né, a cara ali para falar do esporte. Então eu vejo muito como imprudência, assim. Eu concordo com você, ele tinha que dar o exemplo, né, tipo, aceitar, a NBA parou, a NFL parou, por que o UFC vai ser diferente? Todo mundo tem que trabalhar, a gente entende, né, o quanto essa paralisação afeta a carreira dos lutadores, que muitos não têm outra fonte de renda que não tá dentro do cage lutando, mas acho que é uma questão de consciência global, né, e ele tinha que dar o exemplo. E eu acho que a prova de que ele tá sendo tão imprudente, agora à tarde ele fez uma live no Instagram com o Kevin Ayo, do Yahoo, e ele simplesmente falou que, cara, eu já tô há uma semana em casa, eu vou ficar mais uma semana até completar 2 semanas, que é a recomendação inicial, né, das autoridades, e depois disso a vida volta ao normal. Eu tenho uma longa trajetória, se for pro coronavírus me pegar, que seja, se o coronavírus é o problema que vai me matar, que assim seja. Pra você ver o discurso maluco, o nível de insanidade que ele tá, e sabe Deus por quê. Todo mundo quer ver essa luta, mas eu acho que seria muito mais simples ele simplesmente aceitar que o caso é adiar, né, e não simplesmente cancelar, jogar toalha. Ninguém vai julgar ele como um promotor ruim por conta disso. Acho que é muito louco, né, ver isso. Nesse evento, né, nesse UFC 249, a gente tem 2 brasileiros programados que até então estão treinando, né? O Jacaré vai enfrentar talvez o Uriah Hall se o evento acontecer, e a Jéssica Andrade está programada para enfrentar a Rose Namajunas. A gente já está vendo alguns lutadores se posicionando, né? Hoje mesmo eu vi uma entrevista no Combate.com da Ashley Evans-Smith falando que o UFC deveria pagar os salários dos lutadores que tiveram as lutas canceladas, mas eu queria saber a sua opinião em relação ao Jacaré e a Jéssica. Você acha que os 2 brasileiros, não só por serem brasileiros, mas você acha que os outros lutadores, eles deveriam de alguma forma se posicionar? Porque a gente sabe que tem 2 lados, né? Por um lado, tem o lado pessoal, eu acho que muita gente concorda que o caso é grave, mas a gente também sabe o quanto é complicado um funcionário, ainda mais um funcionário do UFC, ir contra as decisões da organização e bater o pé e falar, não vou lutar. O que você acha em relação a isso?
Isso aconteceu recentemente com o Leon Edwards, né, que falou que não ia lutar e tudo mais, e aí rolou toda aquela comoção de outros atletas falarem, não, então eu luto, mas eu acho que a postura agora é prezar pela saúde, pela segurança, né, como eu falei, faltam menos de 3 semanas pro evento, e eu entendo, assim, o lado que eles precisam realmente do dinheiro, eles fizeram um camp e tudo mais, a Jéssica tá treinando em casa, o Jacaré também tá fazendo treinos lá com o Alan Nugget e tudo mais, como se a vida tivesse normal, eles estão se preparando normal, mas eu acho que era necessário um posicionamento, até porque eles estão expostos, eles estão na mídia, e assim, eles dão um exemplo, se a Jéssica ou o Jacaré, ou qualquer que seja, chegar e falar, não, eu vou viajar, as pessoas vão pensar, se eles estão indo, eu também posso ir, não vou correr riscos, né, por mais que eles sejam atletas de alto rendimento e tudo, eles são diferentes da gente, que é comum, assim, né? A recuperação deles é muito mais rápida e tudo mais, mas eu acho que é um momento deles darem um exemplo e saírem em prol da saúde mesmo, liderando isso e falando, não, gente, vamos baixar a bola e tudo mais. Eu sei que isso pode gerar algum desconforto ali com o UFC, com o Dana White, que tá super resistente, mas eu acho que é o momento de prezar pela saúde em si, né? Não achar que dá pra fazer tudo, dá pra gente se arriscar e tudo e acabar pegando o vírus e tendo umas complicações aí que ninguém quer isso, né? Então acho que eles têm que se posicionar sim. Perfeito. E em relação à carreira dos lutadores, a gente sabe o quanto impacta, né? A gente já falou bastante disso, mas a gente sabe que os lutadores eles não ganham, né, salário mensal do UFC. Você acha que o UFC poderia de alguma forma dar um suporte nesse sentido, ou o jeito é simplesmente esperar tudo isso passar e aí o UFC, quando reorganizar a agenda, vai colocar todo mundo para lutar? Porque a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, né? Por exemplo, eu conversei com o Durinho na semana passada e o Durinho falou, a gente vai ter que ficar recluso, mas graças a Deus eu acabei de construir uma academia aqui na minha casa, de treinar em casa e poder continuar em atividade. Qual que você acha que vai ser o grande impacto, né, dessa paralisação na vida dos lutadores? Olha, acho que o impacto vai ser mais ou menos o impacto que a gente também vai sentir, né? Eles já estão acostumados com esse sistema de receber após a luta, bolsa e tudo mais, e manterem por um tempo, só que eles não têm previsão de próximas lutas. Então, isso acaba apertando muito mais o orçamento deles e tudo. O Dana White falou que não ia demitir ninguém, né? Ia garantir que as pessoas ficassem bem, mas não dá pra garantir um por um ali. Eu acho que, assim, aqueles que vão ficar mais tranquilos são as pessoas que já têm um investimento ou que já tem um negócio, assim como o José Aldo, por exemplo, tem hamburgueria. A hamburgueria pode continuar funcionando de repente, em delivery e tudo mais. Então, é uma pessoa que ele já tem uma renda extra ali. Agora, quem depende só realmente do dinheiro das lutas em si, eu acho que vai ficar num estado ali de desespero também, né? Assim como a maioria das pessoas está sem receber salário e tudo mais, eles também não têm uma previsão, né, de quando vão poder voltar a lutar e tudo mais. Então, esses efeitos vão acabar gerando desespero ali deles também. Eu imagino que vai ser mais ou menos assim. Eu concordo. É uma situação muito complicada. Eu acho que exatamente por isso o UFC tem que prestar todo tipo de suporte possível, né? Tem estrutura para isso. É uma empresa enorme, conhecida mundialmente, tem diversos parceiros que podem colaborar nesse sentido. É claro que cada caso é um caso, né? A gente sabe que o Conor McGregor não vai precisar de ajuda nenhuma do UFC, mas tem diversos lutadores aí que não têm condições de se estabilizar durante essa paralisação. Eu acho que eles merecem atenção. Agora, Bia, outra coisa que eu queria te perguntar, a gente teve na semana passada o UFC Brasília, foi inclusive o primeiro evento que teve algum tipo de impacto, né, por conta da pandemia global do coronavírus, aconteceu com portões fechados, mas a gente teve grandes resultados envolvendo nomes brasileiros. A gente teve na luta principal o Charles do Bronx, que finalizou o Kevin Lee, e eu queria saber a sua opinião sobre o futuro do Charles, né? O Charles entrou, enfim, no top 10 da categoria, ele agora é o 8º colocado, ele era o 12º, tomou o lugar aí do Kevin Lee, teve uma boa vitória, agora são 6 vitórias consecutivas, e eu queria saber, na sua opinião, o que você enxerga para o futuro do Charles. O Charles falou ali de Khabib versus Ferguson, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Ele teria que fazer pelo menos 1 ou 2 lutas, porque a categoria dos leves é bem complicada, então dificilmente ele vai chegar tão rápido assim ao topo. Mas queria saber em relação ao futuro, o que você projeta para o futuro do Charles? Tem alguma luta que você acha que faria sentido agora para ele? Quando tudo isso passar. Sim, com certeza. A gente até falou com o Charles, ele estava super confiante, né? Falou que queria estar na primeira fila lá, vendo Khabib versus Ferguson, tudo mais. Eu acho que
eu concordo com você, pelo menos eu acredito umas 2 lutas até ele realmente disputar o cinturão. Um bom caminho para ele podia ser até o Justin Gaethje, se não for casar mesmo essa luta contra o Conor, né, que era um cara que também já estavam cogitando para o UFC Brasília antes de fechar a luta com o Kevin Lee, já que ele tá em 4º no ranking. Se essa luta com o Conor não rolar, podia ser uma ótima pro Charles, ou então esperar o campeão entre Dustin Poirier e Dan Hooker, que fizeram aí um acordo verbal nessa semana, falando que assim que a poeira baixar, eles queriam lutar e tudo mais. Se essa luta realmente se concretizar, ele podia pegar um dos dois, né, um vencedor entre os dois, se realmente rolar essa luta, né? Aí sim ele pode ficar mais perto do cinturão, mas apesar do otimismo dele, ele vem falando aí nomes, né, coisas que ele não fazia antes no pós-luta. Ele, quem o UFC mandar eu luto, e é isso, ele sempre falou isso, e nas últimas lutas eu vejo que ele tá mirando mais, né, na categoria, falando nomes e tudo mais. Eu gosto disso, mas eu acho que ele precisa de pelo menos umas 2 lutas. Eu enxergo mais ou menos esse caminho aí pro Charles. Eu acho legal você ter lembrado isso também. Pô, me dói o coração quando um lutador, tá numa sequência de 5 vitórias consecutivas, na hora de pegar o microfone, diz que é um funcionário do UFC e vai enfrentar quem quiser. Pô, a gente tá em 2020, a gente sabe como é que a banda toca, então é muito legal quando o lutador demonstra interesse. É lógico que o UFC não é obrigado a atender à vontade do lutador, mas ele tem que, no mínimo, demonstrar o interesse. Ele quer o cinturão, ele vai pedir o cinturão, vai falar o que ele quiser. E eu acho que é legal essa mudança de postura do Charles. Acho que veio junto, né, com a evolução dele como lutador, porque ele, como lutador, também evoluiu muito. Tá sempre demonstrando a cada apresentação o quanto ele tem evoluído. Então tá sendo muito legal de ver. Eu queria te perguntar a sua expectativa em relação a Amanda Ribas. A Amanda tem um cartel de 9-1, ela tem 3 vitórias já no UFC. Ela venceu também no UFC Brasília. Ela já bateu Emily Whitemare, Mackenzie Dern e Randa Marcos. E eu vi um vídeo seu, né, o vídeo pós-luta depois do UFC Brasília, e você falando, né, que já tinha falado dela no passado, que estava apostando nela, estava botando muita confiança, e ela está se confirmando aos poucos, né? Qual que é a expectativa que você tem para o futuro da Amanda? Onde é que você acha que ela chega na categoria? Então, eu tinha até falado sobre a Amanda, estou muito feliz com as vitórias dela. Eu acho que ela é uma atleta muito completa, né? Tanto em pé quanto no chão. O jogo dela é muito bom. Eu vejo ela como uma atleta muito forte na categoria, que não é fácil, né? Ela tá em 15º aí na categoria, que tem só pedreira, né? Vai ser bem difícil subir, mas eu vejo assim que ela tá numa crescente grande. Ela é muito boa, né? Ela treina na American Top Team e tudo. Eu vejo que ela é bem comprometida com os treinos. Então, acredito que ela vai ter uma crescente boa aí na categoria e enfrentar grandes nomes, né? A gente vê lá em cima, tem só a campeã já é, o Weili Zhang já é terrível, né? Mas tem Jéssica, tem Rosna Mayunas, tem a Ioana, tem a Claudinha Gadelha, a Carla Esparza. Então vai pegar bastante pedreira, mas eu vejo que ela tem bastante potencial na categoria. Eu acredito na vitória da Amanda aí, e que ela suba bastante posição no ranking, que ela entrou no ranking muito bem, né? Já a Mackenzie era ranqueada, então ela já pegou a Mackenzie e entrou no ranking. Então eu acho que ela é um bom nome assim para representar o Brasil, que a gente está precisando disso, né? De bons representantes que façam boas lutas, que empolguem. Ela tentou de tudo ali naquela luta contra a Randa Marcos, ela não queria deixar para decisão, acabou indo para decisão, mas ela é uma atleta assim que eu vejo bastante potencial. Concordo com você, acho que a Amanda ela tem um jogo bem completo e eu acho que ela precisa, é algo que não aconteceu com alguns nomes, né? Como você bem lembrou aí, a gente tem uma carência muito grande, o fã de lutas tem uma carência muito grande por nomes fortes brasileiros, e um problema que acontece frequentemente é esses lutadores serem promovidos rápidos demais, darem um passo maior do que a perna. Eu acho que a Amanda pode sim chegar lá, mas como você bem lembrou, a categoria tem vários nomes complicados, então se ela for degrau a degrau, subindo nível a nível sem queimar etapas, eu acho que ela pode chegar ainda mais longe e vai fazer muito bem ao público brasileiro, porque a gente também, apesar de ter Amanda Nunes, a gente tinha até pouco tempo a Cris Borg, mas não tem mais, tem a Amanda Nunes como campeã dupla, a gente sabe que a Amanda Nunes não cai nas graças do público, a gente teve a Jéssica com uma certa popularidade quando ela conquistou o título no Rio de Janeiro, mas já perdeu o cinturão, então o público pode voltar a ter mais interesse, voltar a ter uma referência no MMA feminino. Eu acho que a Amanda é um bom nome para fazer esse trabalho. E outra coisa que eu queria te perguntar em relação ao Durinho, que também participou do UFC Brasília, também teve uma grande vitória, nocauteou Demian Maia, tá voando na categoria dos meio médios.
Ele, inclusive, quase acabou enfrentando o Tyron Woodley, né, depois que o Leon Edwards saiu. Se o UFC conseguisse fazer o Fight Night dentro dos Estados Unidos, o Durinho já estava ali engatilhado para fazer a luta contra o Tyron Woodley, o que mostra o quanto a organização está valorizando o trabalho dele dentro da divisão e tudo mais. Mas queria saber o que você enxerga no futuro do Durinho. Na minha opinião, a categoria dos meio médios é a categoria mais complicada do UFC, só tem bomba ali na parte de cima, mas queria saber a sua expectativa em relação ao Durinho. Você acha que o Durinho pode chegar, se eu não me engano ele virou 6º colocado no ranking, como é que você acha que é o futuro do Durinho daqui para frente? Então, o Durinho acabou de chamar o Chiesa, que é o 8º, né, pra fazer o confronto, alegando que os top 5 não estavam nem aí pra ele. Mas eu não acho essa luta nada vantajosa pro Durinho, né? Ele teve a chance até de disputar contra o Tyron, que é o primeiro ali, que tá só abaixo do Kamaru Usman. Eu acho que ele podia pegar o Colby Covington, né? Acho que o Colby Covington seria um bom nome pra ele enfrentar, né? Na entrevista pós-luta ele falou o nome dele, tudo, gostei de ver, porque os brasileiros também têm uma raiva ali do Colby Covington por tudo que ele já falou sobre o Brasil, sobre os brasileiros. Então acho que seria um ótimo confronto para ele. Eu acho que esse confronto com o Chiesa aí não tem nada a ver. Olha, eu até fiquei decepcionada. Falei, gente, como ele tá mirando para baixo, né? Ele tá em 6º e ele pegaria o Chiesa que tá em 8º. Não acho nada vantajoso. Se bem que Leon Edwards estava casado com o Tyron, a gente não sabe o que pode acontecer. Tem o Masvidal também, que a gente acha que vai fazer essa luta contra o Kamaru Usman. O Kamaru Usman até falou essa semana aí, disse que ele não merecia enfrentá-lo e tal, chamou o nome do Conor. Então tá meio embolado ali em cima. Entendo a aflição ali do Durinho por querer realmente um adversário logo, só que eu acho que é tempo dele se acalmar e mirar no Colby Covington, porque pode ser que dê um lucro muito grande para ele aí na categoria, e aí sim ele já disputar o cinturão de cara. Então eu acho que esse confronto com o Chiesa não tem nada a ver. Pra mim não faz sentido nenhum, tava nem sabendo dessa. Próxima vez de falar com o Durinho tem que puxar a orelha dele, porque não faz sentido nenhum. Como você bem lembrou, pô, ele quase enfrentou o Tyron Woodley, que é o primeiro colocado no ranking. E o meu palpite é que ele consiga enfrentar o Colby Covington, mas eu acho que o Covington vai acabar cavando uma luta com o Tyron Woodley. O Woodley já gostou da ideia durante aquele tempo ali que o Leon Edwards saiu e tudo mais. Eu acho que o Durinho pode acabar sobrando pro Durinho. O Leon Edwards também seria uma luta muito boa. Mas tem vários nomes interessantes. Tem o Stephen Thompson também seria um nome bom pro Durinho, né, já que tá acima dele. Eu acho que é exatamente isso. Ele tem que atirar pra cima. Sabendo que o UFC quase o colocou contra o primeiro colocado no ranking, ele tem que usar isso a favor dele e atirar pra cima, porque não faz sentido nenhum ele atirar pra baixo. Todo mundo é luta embaçada, né? Mas acho que o Durinho tá mostrando uma evolução muito grande, principalmente em pé. Em relação ao chão, a gente não precisa nem se preocupar, que ele se garante contra qualquer um, mas em pé ele tá mandando bem demais e por isso ele tá se tornando esse lutador tão forte dentro da categoria dos meio médios. E pra gente finalizando, queria te perguntar sobre Conor McGregor. A gente sabe que não adianta, né, a gente ter ansiedade sobre o futuro por conta da pandemia global, tá tudo paralisado, né? A tarefa número 1 do UFC, que o fã de lutas espera, a tarefa número 1 do Dana White quando tudo passar, é realizar Khabib versus Ferguson. Mas a gente sabe que tem muita coisa para acontecer na temporada e uma dessas coisas é o retorno do Conor McGregor, que nocauteou o Donald Cerrone em janeiro, no retorno dele, em 40 segundos. Todo mundo está nessa expectativa, porque o Conor é um lutador que sempre tem diversas opções à mesa, ele pode enfrentar qualquer lutador em qualquer categoria, mas ao que tudo indica, na semana passada a gente viu o treinador, o Owen Rowley, treinador do Conor, falar sobre o Conor insinuar, na verdade, sinalizar que talvez ele enfrente o Justin Gaethje. Já tem casa de apostas tratando o Conor McGregor como favorito. Queria saber sua opinião sobre essa luta. Se você acha que essa é uma luta que faz sentido pro Conor e também pro Justin Gaethje no momento, e se você concorda que o Conor seria favorito. Olha, então, o Conor vem surpreendendo com um comportamento um pouco diferente, né? Ali na luta contra o Donald Cerrone, no pré-luta mesmo, ele tava todo comportado e tudo mais, mas eu realmente acho, assim, que essa luta contra o Justin Gaethje pode pegar fogo, porque são dois atletas que vão pra cima com tudo. Então,
faz sentido essa luta, né? Até eu acho que ele não pode ficar esperando essa luta do Khabib contra o Tony Ferguson e tudo mais. Ele tem que promover, ele é um cara que gera muita receita, gera muita grana, então acho que até rola uma pressão pra ele lutar logo e tudo bem que ele ficou um tempão depois da luta contra o Khabib, ele ficou muito tempo sumido e aí voltou com essa personalidade estranha que ninguém conhecia muito, mas essa luta faz total sentido pra mim. Vejo o Conor como favorito, se bem que o Justin Gaethje é bem pedreira também, então ele tem que ficar esperto, não pode... Eu sempre falo do ego, né, que as pessoas não podem ter o ego muito elevado, se bem que ele sempre fala e faz, então ele é muito bom no que ele faz, né, ele promove a luta, ele vai lá e faz. Na luta contra o Khabib que a gente viu o que aconteceu, né, todo aquele caso pós-luta e tudo que... teve a derrota dele, mas eu acho que essa luta faz bastante sentido, né? Se bem que ele pegou o Donald Cerrone, que estava abaixo, eles fizeram no peso, fora do peso leve, né? Não estava valendo o peso leve, mas essa luta contra o Justin Gaethje para mim pode ser muito boa, pode ser que volte aí o Conor das antigas, quem sabe, né? Com aquele instinto mais provocativo e tudo mais, pode ser uma boa luta e vejo ele como favorito, sim. Eu concordo com você, eu também acho o Conor favorito. Por alguns aspectos técnicos, né, o Justin Gaethje ele é um kamikaze, né, o que a gente chama, um cara que vai pro tudo ou nada, sai na porrada, e na maioria das vezes até de forma displicente. O Conor é um cara muito mais técnico, mais frio, né, ele consegue inflamar. Eu acho que até por isso ele vai voltar a ser um trash talker, porque ele sabe que se ele entrar na cabeça do Justin Gaethje, se ele emocionar o Justin Gaethje, aí que ele vai com tudo pra cima de qualquer jeito, e aí ele vai abrir as brechas que o Conor precisa, assim como o Conor já mostrou em diversas lutas, né? Ele conseguiu atingir Dustin Poirier, Ed Alvarez, José Aldo, todos esses caras atacaram, foram com tudo pra cima do Conor e deu no que deu. E eu acho que se o Justin Gaethje agir da mesma forma, vai ficar ruim pra ele. O problema é que o Justin Gaethje ele tem muitas credenciais no wrestling, né? Se ele usasse as credenciais que ele tem no wrestling, ele seria tranquilamente favorito contra o Conor. O problema é que ele abre mão desse talento que ele tem no wrestling para sair na porrada e nem sempre isso acaba dando certo. Então só por isso eu acho que o Conor merece esse favoritismo. E fica também a dúvida, né, Bia? Porque o treinador, o John Kavanagh, logo depois da luta contra o Donald Cerrone, ele já tinha falado sobre essa luta contra o Justin Gaethje, só que na opinião dele a luta faria sentido na categoria dos meio-médios, o que não faz sentido nenhum na realidade, já que o Justin Gaethje é lutador dos leves. Você acha que pode acontecer uma luta contra o Justin Gaethje nos meio-médios? Então, a luta contra o Donald Cerrone também foi, né? Então, eu acho que, assim, cada vez mais os atletas estão resistentes ao corte de peso, né? Até o Masvidal estava falando também que ele enfrentaria o Khabib, mas desde que valesse muito a pena, porque o corte de peso era brutal. A única pessoa que eu vejo que se deu bem nos últimos tempos fazendo o corte de peso, assim, bruto mesmo, foi o José Aldo. Então, pra mim, não seria surpresa se eles fizessem essa luta nos meio-médios, mas eu acredito que vai acabar estragando um pouco ali as categorias, né? Porque vai pra lá, pula pra cá. Muitos atletas estão se testando muito, né? Subir, descer, sentir como que tá no corte de peso e tudo, mas eu não acho impossível não, viu? Impossível também não acho não, como você bem falou, né? Se o cheque vai ser gordo, eu acho que ele não se importaria de subir, mas é complicado mesmo, porque se o Conor quer enfrentar o Khabib, porque como é que ele vai ganhar essa chance de lutar com o meio médio, né? A luta teria que acontecer nos leves. Mas enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Bia, para finalizar, queria pedir que você falasse sobre o seu projeto. Para quem não conhece, a Bia é dona do Olhar da Luta, um canal onde ela faz entrevistas, faz comentários, muito legal, recomendo. E Bia, eu queria te perguntar primeiro como é que surgiu a ideia de criar um canal. Eu não tenho essa informação, até porque, mas pelo que eu acompanho, eu não me lembro de outra mulher que tenha criado um canal de lutas ou de MMA no YouTube, por isso que eu acho ainda mais legal, acho que tem espaço, tem que botar a cara mesmo. O MMA feminino é tão grande no mundo inteiro, então por que não ter pessoas que façam comentários e falem sobre lutas também? Meus parabéns já por isso, mas queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como é que surgiu essa ideia? Poxa, obrigada. Então, surgiu quando eu rompi o ligamento do joelho, o LCA do joelho, e aí eu fiquei um tempão afastada do trabalho e sofri várias mudanças, assim, porque o processo de recuperação era muito tenso, né? Até na minha entrevista com o Marreta eu falei um pouco sobre isso, sobre joelho e tudo mais, porque foi uma coisa que me marcou muito, assim.
comemorava pequenas conquistas, tipo andar, fazer as coisas e tudo mudou pra mim naquele momento. Eu falei, putz, eu preciso falar sobre o que eu gosto, sabe? Eu senti a necessidade de expressar aquilo que eu tava sentindo, de pequenas conquistas e tudo mais. No começo eu até falava um pouco mais de mim, né? Tem um vídeo que eu falei sobre a cirurgia do joelho, como que foi, sobre o campeonato também, se eu achava certo ou não competir, mas eu sempre gostei muito de MMA, de UFC. Eu até, quando eu era menor, meu pai ficava brigando comigo, porque ele falava, isso daí não é coisa de mulher assistir. Eu falava, por que não? E a gente ficava debatendo isso, porque ele falava que era muito sangrento, que era muito agressivo, mas eu sempre gostei muito, eu já ia assistir os eventos, né? E aí eu comecei com essa ideia de falar um pouco sobre mim e também comentar um pouco sobre o que eu gostava, que é o UFC, que é MMA e tudo mais. E aí foram surgindo as entrevistas, foi acontecendo tudo, assim, né? O canal tem menos de 1 ano, mas eu tô muito feliz com o resultado que eu tô tendo até aqui. Agradeço super a galera que manda os comentários, que faz sugestão, tô super aberta, sempre falo isso, que eu respondo todo mundo nos comentários, pode me chamar lá, pode falar o que vocês acham, sugestões, críticas, eu tô aberta a todos os tipos de ideia aí que a galera mandar. E é isso, tá super fluindo. Eu falo um pouco de pré-luta, pós-luta. Quando eu vou nos eventos, eu também faço um pouco de bastidores ali, na medida do possível. Gravar um pouco como é dentro do UFC, que eu gosto muito de bastidor também, de mostrar aquelas coisas que a maioria das pessoas não vê ali, né? Eu trabalho em TV, então eu sei o que acontece por trás das câmeras e eu gosto de mostrar um pouco disso também dentro do esporte, dentro do UFC. E eu acho bem bacana poder, assim, que o público tenha acesso a essa parte também, não só as lutas em si. Então é isso. Agradeço super o espaço por falar do canal também. Obrigada mesmo. E é isso, para quem quiser seguir, Olhar da Luta em todas as redes sociais, tô até no TikTok agora, Instagram, Twitter, TikTok, todos. Boa, Bia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Galera aí que tá ouvindo a gente, que tá de quarentena, que tá entediado em casa, contem com a Bia, contem comigo também, a gente vai estar sempre produzindo alguma coisa para vocês, mantenham-se ocupados. Então, galera que ainda não conhece, vai lá no YouTube, só procurar por Olhar da Luta, que vocês vão ver a Bia lá trabalhando pelo mundo das lutas também. Bia, muito obrigado mais uma vez, espero contar com você outras vezes aqui também, foi um prazer. Com certeza, eu agradeço demais o espaço, valeu mesmo, viu? Pode contar comigo para tudo, estamos aí na mesma área, trocando ideia, fazendo trabalhos juntos, pode contar comigo. Então tá aí, essa foi a Bia do Olhar da Luta, mais do que recomendado, o canal dela no YouTube, pra quem não conhece, vai lá, youtube.com/Olhar da Luta, é só procurar que vocês vão encontrar o canal dela, mais uma fonte de conteúdo pra você fã de lutas. E assim a gente encerra essa edição, muito obrigado pela audiência, foi um prazer trocar essa ideia com vocês, e a gente volta, é claro, na semana que vem com muito mais, até lá!